Olá, meus amores, olha a tia Su aqui novamente para mais uma aulinha de hoje, tá certo? Hoje ainda é segunda-feira, dia 16 de novembro, estamos aqui de volta e agora para assistirmos uma aulinha olha só, de ciências. Então, vocês vão precisar pegar aí o livrinho de ciências e a agendinha, tá certo? Deixa tudo separado. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto na nossa disciplina de ciências bem legal e que vocês já viram até na educação infantil. Porém, esse assunto ele se estende não só para o primeiro ano, como para o segundo, terceiro e assim vai. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá, nós vamos abrir o nosso livrinho na página 150. Olha aqui. 150. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre órgãos dos sentidos, tá certo? Então, abre aí. Tia Su vai fazer uma leitura e vocês vão prestar atenção, vão acompanhar essa leitura para entender tudo bem direitinho, ok? Vamos lá. Aqui no nosso livrinho, na página 150, diz assim, ó, observe a imagem. Nós temos aqui a imagem de algumas crianças. E o que essas crianças estão fazendo? Vamos ver. Essa criança aqui, ela está tomando sorvete, que por sinal é uma delícia, não é isso? Essa criança aqui está, ó, pegando no gatinho. Essa criança está lendo e essa criança está ouvindo, provavelmente aí uma música, tá certo? Então, cada criança está fazendo algo, ok? Então, olha só. Você já sentiu como é macio o pelo do gatinho? Alguém já tocou no pelo de um gatinho, no pelo de um cachorrinho? Vocês já sentiram quanto é macio? É bem legal, né? De tocar. Muito bem. A pele, o nariz, a língua, as orelhas e os olhos são os órgãos dos sentidos. Vocês sabiam disso? E esses órgãos, eles têm um nome. Com a ajuda deles, nós percebemos o mundo. Como assim, tia? A gente percebe o que está ao nosso redor, a gente percebe o mundo através de ver com os olhos, de ouvir com a orelha, de sentir o cheiro com o nariz e sentir também o gosto das coisas, dos alimentos com a nossa língua que fica dentro da nossa boca, tá bom? Os órgãos dos sentidos, eles são muito importantes para a nossa vida, pois necessitamos deles para realizar todas as nossas atividades. Pois é, eles fazem parte do nosso corpo. A gente sabe, ó, que os olhos, o nariz, a língua que está dentro da boca, a orelha, faz parte do nosso corpo exclusivamente de uma parte chamada cabeça. E também nós temos o outro órgão que é chamado de pele, que cobre todo o nosso corpo, esse órgão aí, que é o órgão maior que existe no nosso corpo, chamado de pele. E a gente vai representar esse órgão pele pelas nossas mãozinhas. Por quê? Porque geralmente é com as nossas mãozinhas que a gente pega as coisas. Se a gente fechar os olhinhos e eu pegar aqui algo, se eu passar minha mãozinha, eu vou identificar que isso aqui é um apagador, porque a minha pele permite que eu consiga identificar. Se alguém colocar uma panela quente nas costas de vocês, encostar, vocês vão saber que tá quente? Sim, porque as costas de vocês estão cobertas por pele. Se alguém pegar gelo e encostar na perna de vocês, vocês vão saber que é gelo, que é gelado? Sim, porque as pernas também são cobertas por peles. Então, todo o nosso corpo, aonde tocar, a gente vai sentir algo. Porém, a gente vai representar aí, ó, vai ser representada pela mão, porque é com a mão que a gente pega as coisas. A gente não pega as coisas com a testa. Pega? A gente pega as coisas com os pés? Não, são com as mãos. Claro que existem exceções. Tia Su já viu uma reportagem de uma pessoa. Eu já vi de uma não, já vi de algumas já. Que, infelizmente, nasceram sem os braços e tiveram que reaprender. Tiveram, ó,
que fazer tudo com os pés. Pentear o cabelo com os pés, escrever com os pés, isso aí é uma exceção. Mas a maioria pegam as coisas com as mãos, tá certo, amores? Vamos agora para a página 151. Preste atenção que tia Su vai ler para vocês também. Aqui diz o seguinte, ó, funções dos órgãos dos sentidos. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o tato. O que é o tato, tia Su? Olha só. O tato permite-nos sentir o frio e o quente, o duro e o mole, o áspero e o liso em contato com a pele. O órgão responsável pela função do tato é a nossa pele. Então, a nossa pele ela é chamada de tato, tá certo? Esse órgão aí, ele é chamado de tato, que é a nossa pele. E tia Su disse que o tato vai ser representado pelas mãos, porque nós pegamos os objetos com as mãos e as nossas mãos também estão cobertas por pele, como todo o nosso corpo. Temos também o olfato. O que é o olfato? É o sentido que nos permite sentir o cheiro das coisas. O nariz humano é o órgão responsável por essa função. É através do nosso nariz que nós conseguimos sentir o cheiro do perfume, o cheiro daquela comida deliciosa que mamãe prepara na cozinha. Permite também sentir o cheiro, ó, de um lanche, de um aroma de uma flor. Então, o nariz é o órgão, tá certo? Que permite tudo isso. E ele é chamado de olfato, não esquece. Como é chamado o nariz mesmo? Olfato, isso mesmo. Nós temos também a audição. O que é a audição? A audição permite-nos ouvir os sons, vozes, ruídos, barulhos, músicas provenientes do mundo em que vivemos. As orelhas são os órgãos responsáveis pela função da audição. Ou seja, a minha orelha, ó, ela tem a função de escutar, de ouvir. Vocês estão me ouvindo agora por conta da orelha. E essa orelha aí, ela tem a função, tá certo, de ouvir e é chamada também de audição. Não esquece. Então, a gente pode dizer que a gente escuta com a nossa audição, ok? Então, vamos lá. A gente escuta com a nossa audição, a gente consegue sentir os cheiros com o nosso olfato e a gente também consegue perceber o que é áspero, liso, duro, quente e frio através do nosso tato, que é a nossa pele. Vamos para o próximo, que é a gustação ou paladar. A gustação ou paladar, mais conhecido por paladar, permite-nos sentir o gosto, o sabor dos alimentos e das bebidas. O órgão responsável pela gustação é a língua, que fica dentro da nossa boca. Por isso que, na maioria das vezes, a gente desenha uma boca, porque a língua, ela está dentro. Ela capta o sabor por meio dos pontinhos, papilas gustativas presentes nela. Então, quando eu coloco algum alimento na minha boca que bate na minha língua, logo eu vou saber se é doce, se é salgada, se é amarga, se é azeda, tá certo? Se é boa, se é ruim. Por quê? A minha língua, ela tem essa função de descobrir, tá certo? Como é o sabor do alimento. Então, a minha língua ela é chamada de paladar. É através do paladar que eu sinto os sabores das comidas, das bebidas. Ok, meus amores? Não esqueçam, não. A nossa língua ela é chamada de paladar. E temos também a visão. Mas o que será a visão? Olha só. A visão permite-nos visualizar as pessoas, os animais e os objetos, ou seja, a gente vê todas as coisas através dos nossos olhinhos. Quem aí tem olhinhos? Todo mundo. Sendo que existem pessoas que nascem com
uma necessidade especial onde não consegue ver. São as pessoas chamadas de deficiente visual, tá bom? Tem uma deficiência visual. Essas pessoas nascem com os olhinhos, porém não conseguem enxergar. Mas nós devemos dar graças a Deus que nós estamos com os nossos olhinhos perfeitos, enxergando tudo. Tem muita gente que acha que não gosta dos seus olhinhos, só porque não são verdes, não são azuis, mas vocês têm que dar graças a Deus. Tem muita gente por aí que nascem com os olhos, porém não enxergam, e vocês conseguem enxergar tudo. Enxerga tudo que está à nossa volta, consegue assistir as aulinhas com os olhinhos de vocês. Então devemos agradecer a Deus, tá certo? E é através dos nossos olhinhos que a gente consegue ver tudo. E ele também é chamado de visão, tá certo, crianças? Como são chamados os nossos olhos? Visão. Então, tia Su está passando para vocês os nomes que tem os nossos órgãos. Então, vamos falar, vamos ver se vocês lembram aí. Como é chamada a nossa pele? Fala aí para a tia Su ouvir bem alto. Muito bem, nossa pele que cobre o nosso corpo é chamada de tato. Não esquece. E vai ser representada aí pelas nossas mãos, porque é com as nossas mãos que nós pegamos as coisas. E como é chamado o nosso nariz? Que ele tem a função de cheirar as coisas. É chamado de olfato, tá certo? Não esquece. O nosso nariz é chamado de olfato. E como é chamada a nossa orelhinha, que permite que a gente escute tudo ao nosso redor? Ela é chamada de audição, isso mesmo. A nossa orelhinha ela é chamada de audição. E como é chamada a nossa língua, que fica dentro da nossa boca, que permite sentir todos os sabores das comidas, bebidas? É chamada de paladar. Muito bem. A nossa linguinha ela é chamada de paladar. E estudamos também que os nossos olhos permitem com que a gente veja tudo ao nosso redor. E os nossos olhos também são chamados de visão, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o tato, a audição, olfato, paladar e visão, ok, meus amores? E agora nós vamos fazer a nossa atividade de classe, que vai ser a página 152. Olha aqui. Nós vamos escrever aqui em cima o nome classe e a data de hoje. Deixa a tia Su marcar aqui. Marcar aqui, pronto, marquei muito. Vamos escrever aqui, ó, classe e a data de hoje, que é dia 16 de novembro de 2020. Escreve aí, tá certo? Com a letra bem bonita. Vou dar aí alguns segundos para vocês escreverem. Pronto? Vamos lá responder a nossa atividade com apenas 2 quesitos. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui, nós temos a mão, que vai representar a pele. O 2, nós temos o nariz. O 3, nós temos a orelha. O 4, nós temos os olhos. E o 5, nós temos a boca, onde dentro tem a nossa língua. Então, vamos lá. Temos aqui 5 frases nos quadrinhos e nós vamos colocar os números, tá certo? Eu não vou escrever as frases porque as frases já estão aí no livrinho de vocês. Vamos lá, preste atenção. Tia Su vai ler cada frase e vocês vão identificar quais órgãos do sentido aqui
pertence a essa frase. Combinado? Vamos lá. A primeira frase diz assim, crianças. Barulhos de um trovão. Eu escuto barulhos de trovão através da mão. Eu vou falar o nome dos órgãos, tá? Através do tato, olfato, audição, visão ou paladar. Eu escuto barulhos de trovão através da audição, que é o número 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3. Escrevam aí também. A segunda frase diz assim, ó. Criança cheirando uma flor. A criança cheira uma flor através do tato, olfato, audição, visão ou paladar. Claro que é através do olfato, que é o nosso nariz, que tem essa função aí de cheirar. Então, nós vamos escrever o número 2, ok? A terceira frase, que é o terceiro quadrinho, diz o seguinte, ó. Criança sentindo a temperatura da água do mar. Por exemplo, quando a gente entra no mar, que a gente sabe se a água está quentinha, morninha, friinha, geladinha, a gente sente através do tato, olfato, audição, visão ou paladar. Claro que é através do tato, porque quando a gente entra na água, está molhando a nossa pele e logo a gente sente como é que está a água, não é isso? Então, nós vamos escrever o número 1. Tanto que, às vezes, a água está tão fria que ninguém quer entrar, né? Geralmente, todo mundo gosta de entrar numa água morninha, mas muitas das vezes, quando a gente entra numa água fria e fica lá, no instante a água fica morninha, a gente no instante gosta. Vamos agora para a quarta frase, que diz assim, ó. Criança olhando um inseto em uma folha. Uma criança olhando um inseto numa folhinha lá, ela está usando que órgão do sentido? Ela está usando o tato, o olfato, a audição, a visão ou paladar. O que é que ela está usando? Claro que é a visão, porque é com os nossos olhos que nós enxergamos as coisas. Então, vamos colocar aqui número 4. E temos aqui a última frase, que diz assim, ó. Criança num piquenique, no parque, saboreando uma fruta. Para saborear uma fruta e saber se ela é amarga, se ela é docinha, eu preciso utilizar o meu tato, meu olfato, minha audição, minha visão ou meu paladar. O que que a gente usa? A gente usa o nosso paladar, que é a nossa língua, que tem essa função de saber aí o gosto dos alimentos. Então, aqui, número 5. E aí, todo mundo já respondeu? Eu creio que sim, porque é só para colocar números, não é isso? Então, agora nós vamos responder o nosso segundo quesito embaixo. Deixa eu apagar aqui o nosso quadrinho para a gente responder o nosso segundo quesito. Olha o que temos aqui no nosso segundo quesito. Desembaralhe as letras. Deixa eu colocar logo aqui para a gente fazer, tá? Vou passar aqui para o nosso quadro para a gente responder. Eu vou colocar com letra maiúscula assim. Pronto. Então, vamos lá. O que é que nós vamos... Sim, deixa eu ler o que é que nós vamos fazer. Desembaralhe as letras de cada conjunto
e forma o nome dos órgãos dos sentidos nos quadros abaixo. Sendo que a gente não vai formar, tipo, audição, visão, tato, não. A gente vai formar o nome dos órgãos, como, por exemplo, pele, nariz, olhos, tá certo? Então, nós vamos escrever, ó, no quadrinho que nós temos ao lado. Deixa eu tia Su colocar aqui os quadrinhos pra gente escrever neles. Quem já souber e quiser ir fazendo, pode, tá? Vamos lá. Então, no primeiro, eu tenho aqui algumas letrinhas. E eu preciso desembaralhar essas letrinhas para formar aí o nome de um órgão do sentido. Vocês já sabem que palavrinha eu posso formar? Se é orelha, nariz, olho, pele ou língua. Temos aqui o L, O, S, O e H. Já sei, crianças, olha só. Primeiro eu vou pegar um O, L, H, O de novo e o S. Que palavrinha é essa que eu formei? Vamos ler? Olhos. Nós formamos aí a palavrinha olhos, que fazem parte aí dos nossos órgãos do sentido, tá? Que também é chamada de visão. Vamos agora desembaralhar essas letrinhas e formar mais um nome de um órgão do sentido. Temos aqui o A, I, R, Z e N. Já sei. Vou pegar primeiro o N, A, R, I e a letrinha Z. E qual foi o nome que eu formei? Vamos ler? Nariz, o nosso nariz, que também é chamado de olfato. E a função dele é de cheirar as coisas. Muito bem. Vamos agora formar o nosso terceiro órgão do sentido. Nós temos aqui a letrinha L, U, N, I, A e G. Já sei, crianças, olha só. Vou começar pelo L, o I com acento agudo, letrinha N de navio, G de gato, U de uva e A de amor. Então, nós formamos aí que palavrinha? Vamos ler? Língua. Formamos aí o nome língua, que também é chamado de paladar, que tem a função de sentir o sabor das comidas, das bebidas. Então, escreve aí, tá certo? Vamos agora formar o nosso quarto órgão do sentido, onde nós temos aqui as letrinhas E, O, R, L, A, S e H. Esse tá difícil, hein? Que nome será esse? Vamos lá. Já sei, olha só. Vamos começar pela nossa letrinha O, depois R, E, L, H, A e S. Que nome é esse que nós formamos? Vamos ler? Orelhas. Orelhas, que também são chamadas de audição e tem a função de escutar os sons. Pode ser sons de música, de barulho, de ruído, de mugido de animais, tá certo, meus amores? E agora vamos formar aí o nosso último nome aí de órgão dos sentidos. Tá fácil, né? Só tem 4 letrinhas, mas que nome será esse? Temos aqui o P, L, E, E. Já sabemos, olha só. Vamos escrever a letrinha P, letrinha E, letrinha L e letrinha E. Que nome é esse que a gente formou? Vamos ler? Pele. Pele, esse órgão do sentido que é o maior do nosso corpo humano, que é chamado de pele. E também ele tem uma função muito importante, que é de sentir, ó, todas as texturas, o quente, o frio, não é isso, crianças, que a gente viu? E ele também tem outro nome, que é chamado de tato. Pele também é chamado de tato, tá certo? Então, ó, responde aí, vou dar um minutinho para vocês terminarem de escrever os nomes dos órgãos dos sentidos que nós achamos, tá certo?
Pronto, meus amores. Eu creio que já terminaram, mas quem não terminou já sabe que é só dar uma pausa. Muito bem. Agora, olha só, tia Su vai explicar a vocês a atividade que vocês vão responder em casa, tá? Como tarefinhas de casa, que é a página 153, ok? Com apenas 2 quesitos. Vamos lá. Olha o que diz acima. Quesito acima. Pinte as frases corretas. Vocês vão precisar ler todas as frases e pintar as frases corretas. Não é agora, é depois do término do vídeo, mas tia Su vai ler aqui as frases para a gente já começando a identificar. A primeira frase diz: a língua não é um órgão que permite identificar o sabor. Será? Vocês só vão pintar a frase que estiver correta. Na primeira frase está dizendo que a língua não é o órgão que permite identificar o sabor. Será que essa frase está certa? A segunda frase diz: o nariz é o órgão da visão. Será? Terceira frase: com as orelhas ouvimos músicas. Será? Quarta frase: os olhos são órgãos do paladar. Será que os nossos olhos são chamados de paladar? A pele é o órgão do tato. E vemos os animais e as plantas com os nossos olhos. Então, ó, já deu para sentir aí. Então, vocês vão pintar as frases corretas. Embaixo, aqui no quarto quesito, diz assim, ó. Leia a informação abaixo e faça o que se pede. Temos uma informação aí que diz assim: Carlos levou para a escola um gostoso suco de uva para o seu lanche. Ao abri-lo, sentiu um cheiro ruim. Então, ele deve tomar o suco, sim ou não? Ele abriu o suco e viu que o suco estava com um cheiro ruim. Ele deve tomar o suco. Se vocês acham que sim, marca um X no sim. Se vocês acham que não, marca um X no não. Aí embaixo diz o seguinte: que órgão do sentido Carlos utilizou? Para sentir o cheiro do suco estragado, ele utilizou que órgão? Será que foi a língua? A orelha? Escreve aí a resposta. E por último, qual é o sentido correspondente a esse órgão? O órgão que Carlos usou, você vai escrever o nome dele. Vai escrever se é olho, nariz, língua, orelha ou pele. E de acordo com a sua resposta, você vai escrever qual é o sentido correspondendo a este órgão. Por exemplo, vamos supor que você tenha escolhido orelha, então a resposta de baixo vai ser audição. Tem que ser uma resposta que combine com as de cima. Ok, meus amores? A de cima é o nome do órgão e a de baixo é o nome do sentido. Tá certo? Agora vocês vão fechar o livrinho de vocês e vão pegar aí a agendinha. Abre aí a agendinha. Nós não vamos precisar colocar data, porque já colocamos data na aulinha de português. Vamos colocar apenas o seguinte: ciências. Vou escrever aqui embaixo, tá? Ciências. Página 153. Pontinho. Ponto final, não é? Ciências, página 153. Vou dar aí alguns segundos para vocês, porque é bem fácil de fazer. E aí, já fizeram? É bem fácil. Quem não fez já sabe que é só dar uma pausa, não é isso? Pronto? Então, vamos lá, meus amores. Estamos aqui agora, ó, encerrando a nossa aulinha de ciências, encerrando também a nossa segunda-feira, o nosso dia. Espero que vocês tenham, ó, curtido nossas aulinhas. Espero que vocês realmente tenham produzido. E deixa a tia Su finalizar a nossa aulinha avisando que amanhã é dia 17, terça-feira, é o dia de retornarmos para a nossa escola. Que legal, vai ser muito legal. Deixa a tia Su também dizer que lá
A escola está toda preparada para receber a gente, com seus devidos cuidados. Tem álcool em gel por toda parte. As cadeiras estão com distanciamento, então todo mundo vai ficar bem separado. Nós iremos passar apenas 2 horas na nossa escola e essas 2 horas nós vamos aproveitar bastante, tá certo? Para continuarmos aí aprendendo. Quem não voltar nesse momento agora vai continuar assistindo a aulinha, mas tia Su vai amar rever vocês, tá certo, meus amores? Então, ó, conto com vocês. Amanhã na nossa escola, tia Su vai estar lá esperando por vocês com muitas saudades. Mas, claro, a gente não pode chegar pertinho, não pode abraçar por enquanto, mas só de estarmos vendo uns aos outros vai ser bem legal. Tá bom, meus amores? Então, ó, um cheiro para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho!